Dizem que, num piscar de olhos, tudo pode mudar. Hoje eu falarei sobre como aquele adolescente, todo estragado emocionalmente, que sentia pena de si, de uma forma muito rápida, quase que instantânea, se reinventou, superou traumas e o início de uma adolescência suicida, encontrando um real sentido para a sua vida, se tornando alguém cheio de vontade de viver, com um potencial enorme para a sua caminhada. Antes de prosseguir, eu queria que você soubesse que este é o terceiro vídeo de uma série onde eu conto um pouco da minha jornada antes de começar a igreja cristã contemporânea. Então assista a todos, não perca a nenhum. Tudo começou naquela manhã de domingo, em agosto do ano de 1990. Depois que eu abri a porta da classe de escola bíblica dominical na classe de adolescentes, recebi aquele sorriso da professora que perguntou meu nome e disse: Marcos, pode sentar, seja bem-vindo. Com aquele trauma vivido aos 8 anos de idade e o início de uma adolescência suicida, o que eu mais queria era poder estar num ambiente onde eu pudesse me sentir acolhido de verdade. Além disso, a igreja foi o lugar ideal para que eu recomeçasse a minha caminhada. Obviamente, eu tive vários recomeços em determinados momentos da minha vida, mas aquele foi o primeiro, aquele que me trouxe a essência daquilo que eu pude levar para a minha jornada de vida. Eu entrei, me sentei e me despi de todo o meu preconceito religioso em relação à igreja protestante. Ali eu me abri para receber a esse Jesus que tanto falavam. Encerrou a aula e uma coisa eu já tinha decidido: eu estaria lá no próximo domingo. Era uma outra professora e eu me recordo exatamente tudo o que aconteceu. E eu estava sentado logo na primeira fila e a professora, com muito carinho, com muito amor, eu me lembro do nome das duas até hoje, mas eu guardo comigo. 30 anos se passaram e eu me recordo como se fosse agora a pergunta daquela professora: quem leu Provérbios essa semana? Bom, eu não tinha sequer uma Bíblia e ela reiterou: todo adolescente precisa ler Provérbios diariamente. Na segunda-feira estava eu, depois do colégio, caminhando pelo calçadão de Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro, à procura de uma loja de Bíblias. Lá chegando, eu queria uma com zíper, até que eu descobri que eu não tinha recursos suficientes para comprar aquela Bíblia que eu queria. Bom, eu fiquei um pouco frustrado, mas aquela vendedora cristã, tão simpática, disse: por que você não leva uma Bíblia e compra uma capa com zíper? Bom, gente, essa Bíblia aqui. Hoje eu não tenho mais a capinha com o zíper, ela se estragou, mas está aqui, toda ela. Tem até uma folha perdida, mas quase toda marcada, lida, de tantas horas que eu passei lendo a palavra de Deus. Na minha adolescência, eu passava de 6 a 8 horas por dia lendo a palavra. Passados os 30 anos, eu ainda tenho ela ao meu lado. E nos dias mais difíceis, eu ainda tenho o carinho, o amor de poder dormir abraçado com ela, descansando nas promessas que o Pai me fez. Corri para casa, entrei no meu quarto, fechei a porta, peguei a Bíblia, falei com Deus que Ele me ensinasse a sua palavra. E adivinhe qual o primeiro livro que eu li? Provérbios, que não tem apenas ensinamento, conhecimento,
mas é um livro de sabedoria, algo muito escasso em nossos dias. Nos tempos da internet, nós temos conhecimento em todos os lugares de uma forma muito acessível, mas conhecimento, ensino apenas, não muda ninguém. O que faz uma pessoa melhor é a sabedoria. Ela gera o bem para a pessoa que lê e para o seu próximo. Foi lendo Provérbios que deu um estalo na minha mente, aquela ficha caiu e eu fui me reeducando de forma a pensar como a Bíblia ensinava. Assim, meu pensar, meu agir, meu comportamento mudou. Com a palavra de Deus, eu realinhei a minha vida à sabedoria dos sábios de Israel. Dali eu me encontrei, me reinventei, eu pude recomeçar toda uma vida. Tudo aquilo que me diminuía, me apequenava, me reduzia a sentir-me coitado, a sentir pena de si, saiu da minha vida. Me tornei um adolescente que amava estudar, que honrava pai e mãe, que sabia muito bem as promessas de Deus para a sua vida. Eu consegui me focar naqueles princípios da palavra. Provérbios 1:7, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu comecei a viver uma vida com temor a Deus, temor ao Senhor. Provérbios 4:15, evita os perversos. Até hoje eu digo, caminhe com pessoas que querem caminhar contigo, caminhe com pessoas que querem caminhar com o seu sonho. Então, é isso que eu passei a escolher a partir daquele momento. Provérbios 6:6, advertência contra a preguiça. Nada cai do céu. Se eu quisesse realmente viver aquilo que Deus tinha para a minha vida, eu teria que correr atrás, eu teria que dar o meu jeito com Deus. Mas de todas essas palavras, Provérbios 3:6, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Essa palavra foi realmente algo que eu tomei posse. Eu entendi que tudo e em tudo eu precisava reconhecer a Deus e ver que tudo tinha um propósito e que eu entendendo isso, tudo seria endireitado. E agora eu estava tendo uma oportunidade. O Senhor, Ele poderia endireitar a minha vida, o meu caminho, as minhas veredas. Não importava o que tinha acontecido no meu passado, daqui para frente, o Senhor poderia endireitar e acertar tudo. Antes eu estava sozinho, mas agora eu tinha um Deus que endireitaria a minha vida e a minha história. Nunca mais eu me senti vítima, nunca mais eu tive pensamentos suicidas, nunca mais eu me senti um pobre coitado. Me tornei um jovem que podia se superar em tudo, e em tudo na minha vida eu me superei por conta de receber esses princípios e essa visão da palavra de Deus para a minha vida. Se você vê aqui, toda a minha Bíblia é marcada. Tudo que eu li, eu me apossava. Eu encontrava um irmão, uma pessoa da igreja e eu dizia, olha, o Senhor me disse isso, eu recebi uma promessa de Deus. Decisões da minha vida foram tomadas por conta daquilo que a palavra de Deus continha. Para você ter ideia, o segundo livro que eu li da Bíblia foram os Salmos. E lá no Salmo 2:8 diz lá, pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Aos 14 anos eu li isso e eu pensei, o Senhor quer me dar as nações, eu preciso tomar posse disso. E aí a primeira coisa que eu pensei, veja só como é importante, não é? Como tudo isso mudou várias coisas lá na frente da minha vida. Eu falei, se o Senhor quer me dar as nações, a primeira coisa que eu preciso fazer é aprender um novo idioma. E aos 14 anos eu comecei a procurar o melhor lugar que eu pudesse estudar a língua inglesa no meu bairro, e eu falei com minha mãe que eu queria estudar, eu não disse os motivos. Foi dali que eu pude receber aquela revelação que está lá no primeiro vídeo, pude ir para os Estados Unidos, pude fazer em 2002 a tradução do primeiro site em língua
portuguesa de teologia inclusiva, até 2002 não tinha um site na internet sobre Bíblia e homossexualidade numa visão inclusiva. E quer dizer, tudo foi acontecendo, e esse é apenas um exemplo, porque eu vivi esse momento de transformação, eu tomei posse daquilo que a palavra de Deus tinha para minha vida. Ou seja, muitas coisas foram acontecendo lá na frente, e esse foi um pequeno exemplo, lá em 99, com a revelação, em 2002, com a tradução, daquilo que Deus fez e daquilo que Deus começou a fazer. E por que eu estou falando isso? E por que da importância desse vídeo? Porque na contemporânea, e como ela começou, tudo foi em cima de visões, de revelações proféticas, mas toda a base, toda a essência esteve aonde? Aqui, ó, na palavra de Deus. Tudo começou por aqui. Deus usou pessoas, mas confirmou pela palavra de Deus. E assim precisa ser a nossa vida, a nossa caminhada, a nossa jornada, que tem raízes, que não começou de um devaneio ou simplesmente porque eu quis criar algo para mim, de modo algum, porque eu nunca pensei em estar vivendo tudo isso que nós vivemos hoje. Bom, o próximo vídeo está imperdível. Eu falarei do meu momento aos 17 anos, quando eu tive a minha primeira paixão de adolescente, e também quando eu li a primeira passagem, quando eu entendi a primeira passagem do amor de Deus a todos sem preconceito, e acima de qualquer coisa, de que o amor entre duas pessoas não era pecado. E eu vou estar falando um pouquinho sobre isso no próximo, você não pode perder, hein? E para finalizarmos esse momento, eu quero falar de uma promessa que mudou a minha vida por completo, que me fez uma pessoa vinda do subúrbio, que talvez não teria perspectiva nenhuma de vida, se tornar uma pessoa próspera, abençoada em sua profissão, em tudo que colocou as mãos para fazer. Está lá em Provérbios 3:9. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a sua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Lembra da classe de escola bíblica dominical? Logo quando eu saía, tinha uma portinha, uma sala, escrito tesouraria. E eu perguntei à minha professora o que era aquilo. E ela disse, todo crente separa o dízimo, 10% daquilo que recebe, e entrega para o Senhor, para que a obra do Senhor seja feita. E ali eu aprendi este grande princípio, o princípio de honrar, preste bem atenção, honrar a Deus com os meus bens. Dali eu comecei aos 14 anos a viver uma vida onde Deus abriria portas, me honraria por conta da minha fidelidade. E Ele diz, honra ao Senhor com os teus bens, e o Senhor também estará honrando. Honrando como? Enchendo fartamente os celeiros, transbordando de vinho os lagares. Por isso, nós ministramos sobre o dízimo. Eu fiquei muito feliz por recentemente receber um contato de uma pessoa. Ela me escrevia, ela falou, Pastor Marcos, eu assisti um vídeo seu e me tornei dizimista. E aí mandou um comprovante. No lugar onde ela mora não tem uma igreja contemporânea. Mas ela falou, foi o primeiro dízimo da minha vida. E aquilo me deixou muito alegre. E eu queria convidá-lo, motivá-lo a ser também um dizimista. Eu, desde os meus 14 anos, mesmo no período em que eu estive fora da igreja, porque a igreja acabou não me aceitando, eu continuei sendo dizimista. E eu separava, eu recebia o meu salário, eu separava o meu dízimo, e quando eu visitava uma igreja, sempre escondido, eu ia, pegava o envelope, colocava lá dentro o meu dízimo de meses que estava lá separado. E eu convido você a fazer a mesma coisa, entrando no site da Igreja Contemporânea, igrejacontemporânea.com.br. Você que não tem a oportunidade de estar numa igreja contemporânea ainda, porque eu profetizo uma igreja contemporânea pelo menos em cada estado do nosso país e o Distrito Federal, e você desde já passar a honrar
ao Senhor com os seus dízimos e com as suas ofertas. Lá temos as contas, tem na Caixa, no Santander, no Bradesco e no Itaú. Separe e seja abençoado com o Senhor transbordando os teus celeiros, abençoando a sua vinha. Para nós chegarmos em todos os estados, a gente precisa do seu amor e da sua fidelidade. Então seja fiel na Igreja Cristã Contemporânea. Lembrando também que hoje você pode ter acesso à Bíblia Sem Preconceitos, um livro que explica exatamente essas passagens que usam para condenar a comunidade LGBTQI+, mas na verdade a Bíblia nunca condenou. Você pode visitar uma igreja contemporânea, sabendo o endereço através do nosso site igrejacontemporânea.com.br. Eu espero que este vídeo possa ter abençoado muito a sua vida, desperte em você o desejo para ler a palavra de Deus, e não apenas ler a palavra de Deus, mas para se apossar das promessas que o Senhor tem para a sua vida. E eu espero que você assista o próximo e compartilhe também esse vídeo. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora, tá bom? Dúvidas? Meu Instagram, @marcos.gladstone. Um abraço, tchau, tchau. A Bíblia Sem Preconceitos fará você descobrir por que a Bíblia não condena a homossexualidade. O pastor Marcos Gladstone, em seu livro, revela um claro jogo de traduções manipuladas e teologias tendenciosas contra os LGBTs. É uma leitura indispensável para religiosos, educadores, professores, ativistas e todos mais. Adquira pelo site igrejacontemporânea.com.br ou nas lojas virtuais da Amazon.